pessoal! Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão para a prova. Então, a primeira questão é para a gente calcular a derivada da função h, onde h é a integral de 1 até x elevado a 8 do cosseno de 7t elevado a 5 menos t ao cubo. Então, já que a gente quer calcular a derivada de uma função que é definida por uma integral, a gente já logo pensa em usar o teorema fundamental do cálculo. Porém, note que aqui não está elevado a x, está elevado a x à oitava. Então, a gente não pode aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui, mas é fácil de resolver isso se a gente utilizar a regra da cadeia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir a f de x. Então, olha aqui, à medida que o x varia, vai variar o índice superior aqui, né, da nossa integral. Então, a nossa f de x vai ser uma expressão muito parecida com a da h, porém, em vez de ser x a 8 aqui em cima, a gente vai pegar o próprio x. Isso é de forma conveniente para poder usar o teorema fundamental do cálculo. E a g de x vai ser x elevado a 8. Por quê? Desse modo, acho que vocês vão concordar comigo que a minha h nada mais é do que a f composta com a g. Porque a f pega o x aqui e coloca aqui em cima. Só que, se eu estiver compondo com a g, aqui em cima vai aparecer a g, que nada mais é do que x elevado a 8. Então, a h é essa composta, que está escrito aqui. E, se eu tenho uma composta de função, é fácil fazer essa derivada e basta usar a regra da cadeia. Então, a derivada do h nada mais é do que a derivada da f aplicada na g vezes a g' de x, pela regra da cadeia. Então, para descobrir quem é a derivada do h, a gente precisa saber quem é a derivada da f e quem é a derivada da g. A derivada da g é fácil, porque é uma função polinomial, né? Então, aqui é só fazer tomba o expoente, subtrai 1. Então, a derivada da g vai ser 8x elevado a 7. E a derivada da f, já que a gente pegou a f sendo assim, de maneira conveniente, eu posso usar o teorema fundamental do cálculo. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, a derivada da f nada mais é do que essa funçãozinha aqui de dentro, aplicada em x. Ou seja, a derivada da f é o cosseno de 7x à quinta menos x ao cubo. Então, substituindo aqui na nossa expressão da h, eu tenho que a derivada da h é f', que eu já sei que é dada por isso daqui, aplicada na g, então no lugar de x eu vou colocar a g de x, e a derivada da g a gente também já sabe quanto é. Então, substituindo, aqui no lugar de x, colocando g, e já que o g é x elevado a 8, eu tenho que a derivada da h é igual ao cosseno de 7x elevado a 40 menos x elevado a 24, que multiplica 8x elevado a 7. Então, tá aí, essa é a primeira questão. E aqui a gente tá relembrando, né, o teorema fundamental do cálculo. Na segunda questão, a gente quer determinar a área da região limitada pelas curvas y igual a e elevado a x mais x ao quadrado e y igual a 2x mais e elevado a x mais 8. Ok. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber que eu vou calcular aqui vai ser os extremos aqui da integral, ou seja, os limites de integração. Essas duas curvas, elas se intersectam. E para achar o ponto de interseção, basta eu fazer essa igual a essa, que é exatamente o que eu escrevi aqui. Então, se eu faço isso, eu vou ter que o e elevado a x vai cortar, e mandando o 2x e o 8 para o lado de lá, eu tenho, então, que essas coisas são iguais quando x ao quadrado menos 2x menos 8 é igual a 0. E aqui a gente tem uma equação de segundo grau, e para achar os zeros dessa equação, basta resolver Bhaskara.
Então, fazendo o Bhaskara, eu vou ter que a interseção dessas duas curvas é em x igual a 4 e x igual a menos 2. Então, eu quero achar a área limitada para essas duas curvas. Então, aqui em cima, em azul, nesse desenho pequenininho que eu fiz aqui, a curva de cima é essa daqui. 2x mais e elevado a x mais 8. E a curva de baixo, a vermelha, essa daqui, é essa curva elevada a x mais 2x ao quadrado. Então, a área entre essa curva é dada pela integral dessa curva menos essa curva, variando desse ponto aqui, né, de interseção, até esse outro ponto aqui em cima de interseção. Ou seja, variando do menos 2, que está aqui, até o 4. Então, resolvendo essa integral, que está escrita aqui, que é a diferença entre as curvas, de menos 2 até 4, isso aqui fica uma integral de polinômio, que a gente sabe resolver, e isso dá x ao quadrado mais 8x menos x ao cubo sobre 3, variando do menos 2 até 4. Então, substituindo isso, eu vou ter que a nossa integral dá 36. A questão 3, ela quer que a gente calcule a integral de seno à quarta de x cosseno ao cubo de x dx. Na última aula, eu falei de uma estratégia para resolver essas integrais trigonométricas. E nessa estratégia, o que a gente faz é olhar qual dos dois está elevado a uma potência ímpar. Nesse caso aqui, a potência ímpar é a potência do cosseno. Então, se é o cosseno que está elevado a uma potência ímpar, a gente isola um termo do cosseno, pega o igual ao seno e substitui o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado de x. Então, essa é a estratégia que a gente vai usar aqui. Então, eu já estou usando aqui que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Estou tomando u igual ao seno. E agora eu só preciso substituir isso na integral. Então, a integral com cosseno ao cubo aqui pode ser escrita dessa maneira aqui, né? Eu posso separar cosseno ao quadrado vezes cosseno. Então, já que o seno é o u, aqui eu vou ter u à quarta, essa parte u à quarta. O du é cosseno de x dx, então isso aqui fica seno du. E essa parte aqui também vai ficar escrita em função de seno, porque eu vou usar essa propriedade. Ou seja, esse cosseno ao quadrado virou 1 menos o seno ao quadrado. E 1 menos o seno ao quadrado, quando a gente transformar em u, é igual a 1 menos o u ao quadrado. Então, essa integral se resume à integral de u à quarta menos u à sexta. E isso é fácil de resolver. E a gente sabe que dá u à quinta sobre 5 menos u à sétima sobre 7, mais uma constante. Portanto, essa integral aqui é igual a seno elevado a 5x sobre 5, menos seno elevado a 7 de x sobre 7, mais a constante. A próxima questão é para a gente calcular a integral da secante à quarta de x sobre a tangente à oitava de x dx. Nessa daqui, a gente não vai aplicar aquela estratégia igual está dada no livro, porque aqui a gente não tem secante vezes tangente, a gente tem uma divisão. Mas mesmo assim, dá para resolver fácil essa questão se a gente fizer o seguinte. Primeira coisa, pega a secante à quarta e escreve como sendo a secante ao quadrado vezes a secante ao quadrado. Por quê? Porque desse jeito, se a gente tomar u igual a tangente, já que eu sei que a derivada da tangente é secante ao quadrado, o secante ao quadrado de x dx vai ficar sendo o nosso du. Então, tudo isso aqui é o du. E eu posso usar que a secante ao quadrado, que vai sobrar aqui, essa daqui,
é igual a 1 mais a tangente ao quadrado. E sendo a tangente o u, essa integral vai ficar bonitinha. Então, fazendo todas essas mudanças, eu tenho que essa integral aqui, ela se escreve desse jeito. Aqui, usando isso e isso, eu pego essa secante, né, e troco por isso daqui, eu vou ficar com essa expressão. E aqui eu já posso substituir. Então, aqui vai ficar 1 mais u ao quadrado du, u elevado à oitava. De novo, aqui a gente tem uma integral bonitinha, que a gente sabe calcular, né, essa daqui. E ela dá isso daqui. Então, substituindo u igual a tangente, a gente chega aqui nessa resposta. A próxima questão é para calcular a integral de 3x dividido por x mais 2 vezes x menos 1 ao quadrado. Tá, essa aqui não tem o que fazer, vai ter que usar frações parciais. Então, o que a gente tem que fazer? Como que usa, né, frações parciais? O que a gente vai querer fazer aqui é escrever essa integral como a soma de outras integrais que sejam mais simples. E como é que a gente faz isso? Essa integral aqui, ela é meio complicadinha. Então, eu posso escrever esse quociente como sendo a dividido por x mais 2 mais 1b dividido por x menos 1, mas note que tem x menos 1 ao quadrado. Então, mais um c dividido por x menos 1 ao quadrado. Então, a gente pega tanto o termo linear, que aparece aqui no x menos 1, quanto o termo quadrático. E aí, tirando o MMC aqui, a gente vai ter, então, que essa soma dessas frações vai ser a que multiplica x menos 1 ao quadrado, porque eu peguei isso aqui tudo, dividi por x mais 2 e multipliquei aqui em cima. B, que multiplica x menos 1 vezes x mais 2, e o C, né, já que esse termo aqui está em comum, que multiplica o x mais 2. Ok, agora a gente precisa abrir essas contas, porque depois eu vou querer separar os termos quadráticos, o termo linear e a constante. Então, eu preciso fazer essa continha. Então, aqui já está aberta, né, essa conta. E aqui embaixo eu já comecei a fazer essa separação. Então, eu tenho ax ao quadrado mais bx ao quadrado, ou seja, os quadrados estão aqui. Aqui eu já comecei a separar os termos lineares. E aqui, por fim, ficou só as constantes. Então, colocando o x ao quadrado em evidência, o x em evidência e separando a constante, eu tenho, então, que esse quociente é igual a esse quociente. Mas, note que aqui no numerador eu só tenho o termo x. Então, esse termo aqui tem que ser igual a 3, né? Aqui não tem termo quadrático. Então, esse aqui tem que ser 0. E aqui não tem constante. Então, esse aqui também tem que ser 0. Ok, então eu vou escrever essas condições aqui embaixo, montar um sistema, para a gente descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C. E depois de feito isso, a integral desse cara aqui, que é o que a gente está querendo calcular, né? Que é essa daqui, é igual à integral dessa soma aqui. E essas aqui são integrais bonitinhas que a gente sabe calcular. Então, aqui, montando o sistema, eu tenho que se o A mais B é igual a 0, então A é igual a menos B. Então, eu vou pegar isso e vou substituir aqui. No lugar do B, eu vou colocar menos A.
Então, se eu isolar o C, eu consigo escrever C em função de A, que está aqui. Então, eu já tenho B em função de A e C em função de A. Então, posso pegar esses dois e substituir aqui. E aqui eu vou conseguir encontrar o valor de A, que é menos 2/3. Se o A é menos 2/3 e o A é igual a menos B, então o B é igual a 2/3, que está aqui. E por fim, substituindo o valor de A aqui, nessa conta, eu chego que o C é igual a 1. Ótimo, então eu já sei quem é A, quem é B e quem é C. E agora eu posso calcular a integral. Então, a integral de 3x sobre x mais 2, que multiplica x menos 1 ao quadrado, é igual à integral desse mais esse, aqui é o A, o B e aqui o C. E essas integrais a gente sabe calcular, e aqui essa constante sai, né, da integral, então eu vou ficar com menos 2/3 ln do módulo de x mais 2, 2/3 ln de x menos 1, e por fim, essa daqui vai dar 1 sobre x menos 1, e como essa integral é indefinida, mais a constante. E aí, por fim, a questão 4 é para a gente calcular o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região limitada pela curva y igual a x ao quadrado menos x mais 3 e a reta y igual a 3. Tá, o meu desenho não ficou bom, é óbvio que tá bem ruim, mas vamos tentar imaginar o que está acontecendo aqui. Esse y nada mais é do que, esse primeiro y, do que uma parábola. Então, é um desenho meio assim. Só que eu quero a interseção dessa parábola com essa reta aqui. Y igual a 3. Então, isso aqui vai vir e vai fechar. Então, pensa numa baciazinha, essa bacia aqui, e aí vai e põe uma tampa nela. Então, a tigelinha tampada. Só que essa tigelinha está flutuando. E a gente quer rotacionar ela em torno de um eixo, que no caso é o eixo X. Então, pensa que você esticou a corda no meio da sua casa e você está segurando uma tigelinha e você vai rodar essa tigelinha em volta dessa corda. Isso vai dar um sólido, né? Que vai ser oco aqui no meio. Aqui no meio é oco. E aqui é a parte que a tigelinha está desenhando. Essa coisa aqui é o que a tigelinha está desenhando. Então, abstrai aí, porque o desenho não está ajudando. E a gente quer achar o volume dessa coisa. Só que, se a gente fizer um corte aqui, então faz um corte aqui e olha para lá. O que eu tenho aqui nada mais é do que uma bolinha dentro da outra. Eu tenho uma rosquinha desse jeito aqui. E essa parte aqui é a que ficaria dentro da nossa tigelinha. Então, para calcular o volume, eu preciso achar a área desse setor, né, desse corte que eu fiz, e calcular a integral variando desse ponto aqui até esse ponto aqui do final. Então, o que a gente vai ter aqui é que a área desse setor é dada pela área do círculo maior menos a área do círculo menor. E o círculo maior é dado pela tampa da tigela, que é y igual a 3. Então, fica πr ao quadrado, só que o r nosso é 3, menos a área do de dentro. Só que o que determina a área do de dentro é essa expressão aqui. Então, o nosso raio é dado por essa expressão, porque se eu fizesse o corte aqui, o x seria um outro ponto, né? Aqui existe um eixo x, aqui tem o eixo y, e bem aqui, o valor de x é diferente. Então, se o valor de x aqui é diferente, muda também o tamanho dessa bola aqui do centro, porque quanto mais para cá, para a direita, menor é esse pedacinho aqui, né? Então, menor ficaria a nossa rosquinha. A nossa rosquinha seria só esse pedacinho para cá. Então, ela varia.
Ou seja, na hora de calcular a área, o raio aqui vai ser dado em função do x. Então, fazendo isso menos isso, eu vou chegar nessa expressão. E é essa expressão que eu tenho que integrar daqui até aqui, até o final. E esse ponto inicial e final é dado pela interseção dessa curva com o y igual a 3. Ou seja, pega y igual a 3 e substitui aqui. Então, se o y é igual a 3, eu tenho isso aqui. E isso aqui acontece somente se x² menos x é igual a 0. E as soluções para isso é x igual a 0 e x igual a 1. Então, aqui é o 0 e aqui no final é o 1. Então, resolvendo essa integral, eu tenho que o volume é dado pela integral da área, essa área aqui. E a área é dada por isso daqui. Então, resolvendo essa integral, que ela é bem simples, aqui só tem polinômio, e esse aqui o π é uma constante, de 0 até 1, eu vou ter que a minha área é 32/15. Então, é isso por hoje.